Bom dia, amigos despolarizados. Pessoal, aos poucos a gente vai notando a trama do Laranjão com o netinho de Davi, o tramposo e o letal Niarro. Essa trama em relação à faixa de Gaza. E a gente volta lá no início, né, de toda essa guerra ali em Gaza, como que aconteceu? Como que o serviço secreto israelense, o Mossad, um dos melhores do mundo, com agentes infiltrados em todo o Oriente Médio, em Gaza, na Cisjordânia, e como não conseguiu notar esse plano antes, não conseguiu captar esses planos do Hamas de atacar o Estado, o território israelense. E como depois, quando eles atacaram, quando os terroristas do Hamas atacaram, como que entraram tão fácil nas barreiras. Parece que não teve assim ações, né, para impedir a invasão do território. E entraram muito fácil, fizeram reféns. Parece que alguma coisa foi afrouxada, parece que alguma coisa foi planejada e deixou acontecer. Deixou acontecer para depois, são hipóteses, para depois ter um motivo para invadir o território de Gaza e ocupar o território de Gaza. E aí eliminar o Hamas. Eu não estou dizendo aqui que os líderes israelenses, o governo israelense acertou e acertou tudo com os terroristas do Hamas. Eu estou dizendo que poderiam existir planos lá do Hamas que talvez a hipótese do governo israelense saber, mas deixar acontecer e deixar as portas entreabertas. São hipóteses para depois ter a estratégia de ocupar, né, de atacar lá Gaza e ocupar Gaza e limpar Gaza. Os fatos recentes vêm falando, limpar de todo entulho de guerra, de todos os escombros, e inclusive para eles, para o tramposo, para o Laranjão e para o letal Niarro, netinho de Davi, para os dois, limpar de todo escombro humano, porque para eles, seres humanos, são como é escombro, para eles só vê esse povo poderoso e a gente percebe, né? Não são todos, claro, mas esses dois a gente percebe a cobiça, a ganância e os cifrões nos olhos. Eles não veem pessoas, só veem cifrões. Então aí começa a primeira parte. Né? Agora, aí a segunda parte, essa semana, teve uma visita. Vamos usar a segunda parte ali, voltando um pouco. Voltando também a algumas declarações que foram feitas meses atrás. O Laranjão vinha dizendo que quer fazer de Gaza uma riviera, um lugar bonito. O Laranjão, ele faz bilhões no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, então ele quer transformar aquilo numa riviera. Mas nada se falou do povo palestino que vive ali, o que vai ser feito. Mas agora, essa semana, teve uma visita do Letal Niarro ao Laranjão, os dois na Casa Branca, na segunda-feira. Pesquisa as notícias aí, né? Então, o que aconteceu na segunda-feira? Teve uma declaração pública dos dois ali. Aí o Letal Niarro falou o seguinte: estamos trabalhando com os países vizinhos, Laranjão e ele, estamos trabalhando com os países vizinhos que possam receber os palestinos que queiram, por livre escolha, sair de Gaza para terem um futuro melhor. Livre escolha. A gente já vê, então, já vê a outra parte agora. Eles estão transformando aquilo num inferno. Né? Primeiro, vamos fazer uma parte aqui. Eu sou a favor da luta de Israel pela sua sobrevivência, a sua luta pela autodefesa, a segurança de Israel e a existência do Estado de Israel. Então, a melhor defesa, muitas vezes, quase sempre, é o ataque. Quando eles são agredidos, eles têm que atacar para eliminar a ameaça, porque são ameaças terroristas. E contra, inclusive, do Estado, lá aquele ataque foi feito no Irã, legítimo, porque o Estado terrorista do Irã, dos ayatollahs, afastaram os técnicos lá da Agência Internacional de Energia Atômica para preparar a sua bomba. Estavam chegando a sua bomba atômica
para cumprir a promessa deles de décadas de destruir, eliminar o Estado de Israel. Então Israel tinha que se defender e fez aquele ataque legitimamente. E contra o Hamas, essa invasão à parte que a gente falou, dessa suspeita de como entrar tão fácil, mas Israel tem o direito também de ir eliminar aqueles terroristas e passar para o ataque, inclusive ocupando ali, para caçar aqueles terroristas que se escondem atrás dos palestinos. Mas aí vem a estratégia, né, de limpar Gaza, de ocupar, limpar e desocupar Gaza por essa declaração feita entre os dois, do povo palestino escolher. Então estão transformando intencionalmente aquela faixa de Gaza num inferno, não só para os terroristas, que deveria realmente ser um inferno para os terroristas serem eliminados, mas estão transformando em um inferno para pessoas, seres humanos como nós, seres humanos, famílias como as nossas, idosos, crianças, mulheres, homens, sofrendo ali toda a privação, toda a crueldade da guerra, com escassez de alimentos, escassez de remédios. É um sofrimento sem teto, é um sofrimento indescritível que está passando aqueles seres humanos como nós. Então isso passa a impressão e passa essa ideia que eles estão fazendo isso intencionalmente, para que aquilo seja um inferno para aquelas pessoas e essas pessoas possam então escolher livremente sair do território, porque ali não tem como viver naquele inferno. Essas pessoas vão acabar escolhendo porque eles querem viver. Essas pessoas querem paz, querem ter uma vida como nós temos as nossas. Estão ali naquele inferno. Então é uma coisa que a gente percebe que é intencional. E aí eu me pergunto, né? Nós como seres humanos, vendo aquela situação, ideologia à parte, polarizações à parte, a gente vendo aqueles seres humanos sofrendo, aqueles palestinos ali, o que a gente sente no coração? Com nossas famílias, a gente se colocar no lugar daquelas famílias, daquelas pessoas. O que pensam as famílias israelenses também, que foram atacadas lá, que teve os seus filhos, esposas, né, maridos, parentes, amigos, né, sequestrados, né, e viraram reféns, e muitos foram mortos durante o ataque do Hamas também, entendeu? Famílias que sofreram também. Mas todas as famílias israelenses, nós com nossas famílias, o que nós pensamos sobre isso? Nós vamos ficar aceitando que esses dois trevosos, esses senhores da guerra estão fazendo com os palestinos na faixa de Gaza? É isso, pessoal, que a gente deve pensar, né? E aquele sentimento humano que nós temos, que esses dois não têm. A gente tem que despertar isso e ficar de olho e exigir e falar sobre isso. O que nós podemos é falar e pressionar do que está acontecendo em Gaza, pessoal. É muito grave. E assim segue a humanidade, infelizmente. E assim vamos nós. Infelizmente, essa é a situação real. Vamos em frente.